Cham Talks, um podcast para ouvir ciência. Olá, bem-vindos a Cham Talks, um podcast para ouvir ciência e à rubrica Breve Introdução a... Sou Isabel Araújo Branco e estamos no Cham Centro de Humanidades para conversar com Pablo Ibáñez Bonillo sobre a Amazónia colonial. Pablo Ibáñez Bonillo é especialista em História Colonial e História da Amazónia e investigador do Cham Centro de Humanidades. Bem-vindo, Pablo, e obrigada por aceitares o nosso convite. Hoje falamos na Amazónia como um espaço natural, importante pela sua biodiversidade, pelos rios, pelas florestas. À primeira vista, poderia parecer que o humano tem ocupado um espaço marginal neste espaço ao longo da história. Foi mesmo assim? Olá, obrigado pelo convite para participar neste podcast, em primeiro lugar. É um grande prazer para mim contribuir nesta série de breves introduções organizadas pelo Cham. Bom, em relação à pergunta, eu tenho que dizer que a história humana da Amazônia é muito longa, mais do que poderia parecer. Os arqueólogos têm datado a presença humana na região desde pelo menos 10.000, 12.000 anos atrás, qual coisa é muito tempo. E não num único lugar. Na realidade, há indícios de atividade humana muito antiga em diferentes pontos da bacia amazônica, desde os Andes até o Oceano Atlântico. É verdade que destas primeiras sociedades, logicamente, conhecemos muito pouco, mas parece que elas foram ocupando a região e transformando o espaço durante milénios. Então, mesmo que existem períodos de tempo para os quais não temos muitas evidências arqueológicas, sí que parece existir indícios sobre uma ocupação permanente do espaço. E, bom, o trabalho dos arqueólogos nas últimas décadas é impressionante e cada vez estamos a saber mais sobre essa história humana antiga da região e praticamente é a diário, cada dia, que estamos a receber novas investigações e novidades. Eu convido, por exemplo, os ouvintes deste podcast para dar uma olhada em lugares como os geoglifos da região do Acre, no Brasil, ou as pinturas rupestres de Chiribiquete, na Colômbia, que são lugares espectaculares, sítios arqueológicos espectaculares, que lançam muitas perguntas sobre o passado antigo da região. E, portanto, são lugares que o que nos indicam é isso, não é? Que existiu uma alteração da paisagem, uma transformação do meio por parte das primeiras sociedades amazônicas. Outros lugares que podem se observar são os famosos aterros, as colinas artificiais em Mojos, na Bolívia, ou no arquipélago de Marajó, na foz do rio Amazonas. Enfim, a história da Amazônia, portanto, desses 10.000 anos antes da chegada dos europeus é muito longa, como dizia, é complexa e inclui muitas inovações técnicas de desenvolvimento de tecnologias, de domesticação de plantas e raízes, de produção de cerâmica. E é uma história que, de alguma maneira, parece se condensar a partir do ano 1000 já da nossa era. Portanto, uns 500 anos antes da chegada dos europeus. Então, nesse período, entre o 1000 e o 1500, vamos ter um período de grande desenvolvimento cultural, parece que existirão diferentes culturas regionais ou diferentes grupos, segundo os estudos arqueológicos, que tiveram um desenvolvimento cultural notável e que têm deixado algumas evidências, como as cerâmicas, por exemplo, da cultura Santarém, no Baixo Tapajós, no Brasil. E que são grupos interessantes porque também podemos até perceber eles através das crônicas, das primeiras crônicas dos europeus. Portanto, ainda nos primeiros olhares dos europeus podemos chegar a observar essas culturas que são resultado, esses grupos que são resultado dessa longa história humana na região. A Amazónia corresponde a um território imenso que ultrapassa as fronteiras atuais de 8 países latino-americanos. Isso deve-se, em parte, claro, ao facto de vários impérios terem tentado conquistar a região. E como é que foi a chegada dos europeus? Ocuparam rapidamente a região amazónica? Não foi rápido assim. Claro, em primeiro lugar porque, como você dizia, é um território imenso. A Amazônia ocupa uma grande porção da Sudamérica, mas também porque não foi um território prioritário nos rumos de exploração e ocupação dos impérios ibéricos em América. É verdade, isso sim, que os primeiros contactos com a região se deram muito cedo, tão cedo como no ano 1500, quando os primeiros navegantes espanhóis vão a passar já pela foz do rio Amazonas, no seu percurso pelo litoral americano, desde o nordeste do Brasil até as Caraíbas.
mas depois vai demorar muito até que podamos registrar uma presença permanente dos europeus na Amazônia. Durante todo o século XVI, praticamente, vamos ver que os espanhóis eles vão entrar ou intentar entrar na região desde os Andes, depois já de finalizada a conquista do Império dos Incas. Vamos ter grupos entrando, baixando desde as cordilheiras, com muitos conquistadores que não participam do reparto das riquezas do Tahuantinsuyo, do Império dos Incas, e que vão procurar fortuna nas terras baixas. Esta é a época dos mitos como El Dorado, o Grande Paititi e outra série de mitos que vão pressupor a existência de grandes impérios e de tesouros no interior do continente e que vão animar a esses conquistadores a explorar o território. As máis famosas destas entradas, sen dúbidas, são aquelas que significaran as primeiras navegações completas do río Amazonas. Sobretudo a primeira delas, que aconteceu no ano 1542, quando uma expedição liderada por um dos irmãos de Francisco Pizarro, o conquistador do Peru, saiu de Quito, no actual Equador, na procura do país de la Canela, nas terras baixas. En determinado momento aquela expedição se dividiu, un pequeno grupo avançouse na procura de mantimentos, enquanto o grupo maior ficaba esperando o seu regreso. Mas aquele grupo de exploradores, liderados por Francisco de Orellana, já não regressou e acabou por descer o rio Amazonas, sendo os pioneiros naquela navegação. No grupo viajaba un religioso dominico, Gaspar de Carvajal, que escreveu a primeira crónica sobre o Grande Río, da qual, por sinal, se derivaria o nome das Amazonas, para o río e para a região. Mas, tirando estas entradas esporádicas no século XVI, o que vamos ver é que o rio Amazonas se manteve fora do alcance dos europeus durante a maior parte do século XVI, como dizia. Vai ser já só no final do século e no início do século XVII, onde outros europeus, não ibéricos, vão ser franceses, ingleses, holandeses e de outros lugares, vão começar a frequentar a Amazônia, concretamente a foz do rio Amazonas, o curso baixo do rio Amazonas até o rio Xingu. Eram estes aventureiros que se dedicavam ao comércio com as populações indígenas situadas nesta região e também no litoral atlântico, tanto ao norte como ao sul da desembocadura do rio. Perante a inação dos ibéricos no século anterior, que, como dizia, não tinham ocupado aquelas regiões, estas outras potências europeias começaram a instalar feitorias e a investir na exploração de produtos como as madeiras, tabaco ou especiarias. E foram precisamente essas atividades comerciais as que motivaram a chegada dos portugueses finalmente na Amazônia já no início do século XVII. E isso aconteceu no período da União Dinástica entre as coroas de Castilha e Portugal, a chamada de União Ibérica, quando desde a metrópole se ordenou, se decidiu expulsar aqueles intrusos do norte da Europa que estavam atuando na região do Amazonas e a missão recaiu nos portugueses que já dominavam o nordeste do Brasil e que, portanto, não estavam longe do objetivo e tinham facilidade para cumprir a missão. Foi assim que, em 1614, eles expulsaram os franceses da colônia de São Luís do Maranhão e, em 1616, fundaram a cidade de Belém do Pará, que, com o tempo, seria a grande cidade portuguesa na Amazônia. E foi só a partir de então que os portugueses começaram a reconhecer e ocupar o interior da Amazônia. Falaste em pessoas de vários países, de várias nacionalidades europeias, mas podemos dizer que espanhóis e portugueses tentaram impor o controle sobre a maior parte da região amazónica. Quais foram as pessoas políticas coloniais mais importantes? Bom, eu vou ter que ser muito esquemático aqui. Como estava a dizer, nesta primeira época, em inícios do século XVII, finais do século XVI, estamos num contexto que poderíamos dizer de conquista militar, protagonizado por conquistadores, por capitais, que procuram explorar e ocupar os territórios amazônicos da forma tradicional, é dizer, submetendo as populações indígenas e fundando cidades que garantissem o domínio territorial das respectivas coroas. Esta é a época das capitulações na América Espanhola, poderíamos dizer uma espécie de acordo ou de contrato entre a coroa e os conquistadores, pelo qual o rei autorizava as entradas em troca de uma parte do botim conseguido da fundação de novas cidades. Pela sua parte, na América Portuguesa, esta fase inicial se corresponde com a fase das capitanias donatárias, que é um modelo semelhante pelo qual
a coroa entregaba grandes extensores de terra particulares como fin de que ocupasen e desenvolvesen estes ditos territorios. Ben, estes modelos que tiñan funcionado en outras regións, como pode ser os Andes ou o Brasil, non funcionaran moito ben na Amazónia. E iso dificultou ese proceso de ocupación do espacio. E foi por moitos motivos, tanto por a resistencia das poboações indígenas, pelo clima, a dificultade do clima, pela falta tamén de incentivos en forma de riquezas minerais para atrair moradores. Então, por este conjunto de motivos, as cidades, as novas fundações quase sempre foram abandonadas, tiveram pouco recorrido e a ocupação do território, como dizia, era sempre provisória. E foi se estendendo assim um modelo de domínio na Amazônia baseado mais no controle da navegação dos grandes rios que na ocupação do território, sobretudo na América Portuguesa. E em lugar destas cidades de europeus e destas fundações mais estáveis, foram surgindo, ao longo do século XVII, outro tipo de assentamentos. Que esta poderíamos ser uma segunda fase, que seriam as missões ou as aldeias religiosas. Nesse sentido, as duas coroas poderíamos dizer que apostaram por uma política semelhante, delegando a exploração do interior e a redução dos povos indígenas às diversas ordens religiosas que atuavam na América, sendo as mais importantes, claro, a Companhia de Jesus e os franciscanos. Os missionários foram responsáveis, poderíamos dizer, pela fundação de centenas de aldeias por toda a Amazônia, onde concentraram populações indígenas dispersas com a vontade de os educar na fé católica. Estes missionários, de alguma maneira, tamén poderíamos dizer que foram os grandes atores europeus da Amazônia durante a maior parte do período colonial. E eles ocupaban, que é interesante, un espacio intermediario, e pelo menos en dúas dimensões, poderíamos dizer. Por un lado, eles eran os intermediarios entre os indígenas e as coroas ibéricas e, claro, os representantes e os agentes coloniais no territorio. E este espaço intermediário era un espaço que resultaba incómodo, ya que os seus intereses, moitas veces, eran contradictorios, tanto como os intereses dos povos indígenas, como os que se reducían nas missões, como, sobretudo, como os intereses dos monarcas e dos agentes coloniais. Por tanto, os missionários ocupaban un espaço liminar problemático. E, além disso, a segunda dimensão que eu apuntaba é que as ordens religiosas ocuparan tamén, ou foram ocupando un espaço intermediario de unha forma máis literal, física, geográfica, já que eles foram ocupando as regiões da fronteira entre os dois impérios e já para meados do século XVIII controlaban grande parte daquelas regiões de fronteira. E isso, logicamente, supunha unha ameaça para os monarcas, que receaban da fidelidade dos religiosos. Foi nese contexto de degradação progresiva da confiança que os jesuítas foram expulsos da América, já meados do século XVIII, que vai ser un período diferente, marcado pelas reformas ilustradas e por intentos de desenvolvimento das colónias amazónicas e de demarcação de limites na América. Uma última pergunta, Pablo, e possivelmente será difícil, tendo em conta aqui o nosso caráter resumido nesta nossa rubrica. Como era a sociedade amazónica durante o período colonial? É preciso ser esquemático aqui. Que capacidade de síntese? Basicamente, não sei, resumindo como que tenho comentado até aqui, poderíamos dizer que era uma sociedade pouco urbana, existiam poucas cidades e, portanto, a maior parte da população morava fora das cidades. E também poderíamos dizer que era uma sociedade onde a população de origem europeu significava uma proporção mínima. Isso é importante. Existían oficiais claros das dúas coroas, soldados, comerciantes, missionarios e até colonos que tiñan chegado de outras regións na Europa, como das Illas Azores, por exemplo, en procura de un futuro mellor. Mas todos eles formaban unha clara minoría frente á inmensa populación indígena que continuou vivendo na Amazónia durante o período colonial. Como dizía, nas poucas cidades moraba unha considerável populación indígena, grande parte dela escrava tamén. Nas aldeias e nas missões e nas fazendas tamén quase todos os habitantes eran indígenas, lógicamente.
que trabalhavam a terra, pescavam, caçavam, participavam de expedições de coleta no sertão, das drogas do sertão. Portanto, é dizer, a população indígena era o motor essencial das economias amazônicas durante o período colonial. E além deles, e isso é importante lembrar e não podemos esquecer, que durante todo o período colonial existiram milhares de indígenas que mantiveram sua autonomia e que viveram livremente fora das estruturas coloniais e dos limites dos impérios. Na realidade, a maior parte da região poderíamos dizer que era ocupada por populações indígenas livres. Porque temos que pensar que o poder real, efectivo, dos dois impérios limitava-se, como dizia, à navegação dos grandes rios e aos poucos assentamentos que eles controlavam. Fora desses assentamentos, a imensidade amazônica era ocupada por indígenas não reduzidos. E mesmo que livres, eles faziam parte também da sociedade colonial, já que não temos que pensar que eles estavam isolados ou desconectados, senão que eles mantinham relações, negociações pacíficas e violentas com os agentes imperiais e com os indígenas reduzidos durante todo o período. Portanto, de alguma maneira, eles faziam parte também dessas sociedades amazônicas durante o período colonial. E claro, não podemos esquecer do outro grande contingente humano que superou também muito aos europeus, e eram os escravos africanos e os afrodescendentes. Não há como fazer uma história da Amazônia sem considerar a contribuição e a agência destes povos trazidos de forma forçada desde a África no comércio de escravos, tanto na Amazônia espanhola como, sobretudo, na Amazônia portuguesa. E, em particular, a partir de meados do século XVIII, que, como dizia, vai ser uma época de grandes transformações, no caso da América Portuguesa, com o início de uma série de reformas para otimizar o rendimento da colônia e favorecer o seu desenvolvimento. Entre essas medidas estiveram a restituição das liberdades aos povos indígenas, é dizer, a proibição da escravidão indígena, que até então estava permitida em determinadas circunstâncias, e outras medidas como a instalação, por exemplo, da Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, que em regime de monopólio devia introduzir na colônia o que fosse preciso para o seu desenvolvimento, incluindo escravos africanos. Como consequência destas políticas, a introdução de escravos explodiu na segunda metade do século XVIII, e para fim do período colonial, as populações afrodescendentes e mestiças constituíam já uma porção notável do conjunto da sociedade colonial. Portanto, resumindo, poderíamos dizer que eram sociedades multiétnicas, com uma diversidade de origens muito notável, e onde as populações de origem europeu eram claramente a minoria. Muito obrigada, Pablo. Obrigada também a quem nos ouve. Esperamos o seu comentário a este episódio e a sua classificação de 5 estrelas. Desta vez falamos com Pablo Ibáñez Bonillo, investigador do CHAM Centro de Humanidades. Doutorado em História da América pela Universidade Pablo de Olavide, é um dos coordenadores do projeto EDGES, introduzindo conhecimentos indígenas nas universidades. Uma rede de investigação composta por mais de 150 investigadores de 18 universidades europeias e americanas, financiada pela União Europeia. Pablo Ibáñez Bonillo é especialista em etnohistória, história colonial, história da Amazónia e identidades e património amazónico. Em breve regressamos com mais conversas sobre ciência. Até lá. CHAM Talks, um podcast para ouvir ciência.